Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam frutas e hortaliças. Bom, hoje eu vim falar sobre algumas dúvidas que o pessoal anda mandando para mim, e uma das principais dúvidas que eles falaram é em relação ao manejo da pitaia, porque o que acontece? Parte do Brasil teve uma intensidade de chuva muito grande, o que me surpreendeu bastante, porque em São Paulo e aqui no Mato Grosso do Sul tem bastante pessoas que têm o pomar de pitaia, tanto doméstico quanto comercial. E uma das coisas que eu achei bem interessante é que elas resistiram ao solo encharcado, que eu vou falar sobre esse ponto especificamente em relação ao solo encharcado no manejo de frutíferas, já que eu acho que quem está na área sempre o escutou. As frutíferas têm que ter solo de perfil profundo, contínuo e bem drenado. E nessa situação de chuva, esse solo encharcado afetou algumas plantas e outras não. E por incrível que pareça, uma cactácea pitaia, originada do continente central, no América Central, México, por aí, então tem como centro de origem. Imagina-se que tem uma característica forte em relação a quê? Resistência a solos secos, tá? Mas podendo morrer em solo mais encharcado. Então tem isso também. Então, e muitas pessoas vieram assim, na época que começou a chuva, várias pessoas, Erika, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu tenho pomar de pitaia e ele é um cacto, eu vou perder meu pomar porque vai derreter tudo, ele não vai conseguir produzir isso e aí vai, entendeu? E ficou essa polêmica. Então, vocês bem sabem, eu rodo bastante. Muitas pessoas lá em São Paulo têm esse pomar, aqui também no Mato Grosso do Sul também tem. E uma da coisa que me surpreendeu, tá? Que a pitaia conseguiu suportar esse solo encharcado. Então, pela minha vivência, andando por aí, eu observei vários tipos de condição. A pitaia, ela é de clima quente, tá? Acreditava-se que somente essa condição seria só o suficiente em um solo bem seco. Hoje eu vejo que a pitaia é de um clima quente e também suporta solos encharcados. Isso é muito interessante para aquelas pessoas que muitas vezes, eu não vou plantar em solo encharcado, porque a minha terra é muito úmida, retém muita umidade e aí eu posso perder a pitaia e aí eu perco o meu investimento. Porque quer queira ou não, um investimento que é feito para você introduzir um pomar de pitaia não é baixo, porque cada planta de pitaia tem que ter um tutor, como se fosse aqueles mourões de cerca, só que grossos e sem tratamento químico. Olha, isso também tem isso. E esses mourões hoje em dia, com o aumento de tudo, tá caro. Então é um investimento elevado. E para quem tem mais condição e já tem um planejamento melhor, eles estão comprando os mourões feitos de concreto e ferro armado, para poder durar ali 30, 40 anos. E bem conduzido, a pitaia realmente chega a esse patamar, tá? Dessa forma, uma coisa que eu sempre observei foi isso. A pitaia tinha alguns distúrbios fisiológicos, eu não sei se eu cheguei a comentar. Uma das coisas que se observou, a pitaia de polpa branca, ela tem uma certa dificuldade em se adaptar no nosso clima, porque essa pitaia, num calor intenso, como por exemplo no Mato Grosso do Sul, um verão escaldante, lá na Baixada Santista, quando resolve fazer calor, a minha filha, nossa senhora, você não tem noção. E ainda junta calor e umidade, aí ferrou com tudo. E tanto lá quanto aqui, eu vi o distúrbio fisiológico que a polpa da pitaia branca fica com aspecto de cozido. Então, relacionando a esse ponto e vendo essa situação totalmente fora do normal, que é uma chuva intensa, de alta densidade mesmo,
E não é só chuva, tanto lá quanto aqui, tá chovendo muito. E fora a ventania, tá? A ventania tá muito alta, tá muito forte. E essa ventania também tá causando vários estragos, que eu vou falar depois. Então, a pitaia conseguiu suportar uma condição de solo encharcado, só que ela não suportou esse calor extremamente alto, e aonde muitas vezes a planta fica com um aspecto amarelado, que isso é uma forma de mostrar que a pitaia ela está sentindo o efeito do sol forte em cima dela. Isso vem acontecendo, tanto é que tem gente que coloca sombrite em cima do pomar para que a pitaia não tenha uma radiação muito forte em cima dela. Isso é normal, tá? Tem lugares que colocam, tem lugares que não colocam. Produtores em São Paulo não colocam sombrite. Aqui no Mato Grosso do Sul é comum você ver sombrites vermelhos cobrindo todo o pomar, tá? Para tentar quebrar essa radiação, tá? Então, assim, várias pessoas falam, aproveitando esse ponto, né? Várias pessoas falam, Érica, minha pitaia vai morrer. Vai morrer porque ela tá toda amarelada. Eu coloco esterco, eu coloco adubo, faço do jeito que você me pede, mas ela está amarelada e eu acho que ela vai morrer. Não vai morrer. É que, na verdade, é um efeito da radiação muito forte que acaba incidindo em cima dela e deixa a folha, né, que é a parte cactácea, aquela parte verde, amarelada, tá bom? Nessa condição, o que a gente pode fazer? Na verdade, não tem muito, porque quando a gente fala em relação a, como que eu posso falar? Temperatura, quando a gente leva em consideração radiação solar, efeito climático, o ser humano não consegue fazer muitas coisas. O máximo que pode ser feito é colocar sombrite. Mas se você não tem condição financeira de colocar o sombrite em cima do pomar de pitaia, então simplesmente dê o melhor nutriente que ela possa ter. Observa se não vai ter ataque de formiga. Tem alguns lugares que o cupim anda fazendo estrago, tá? Só que esse tipo de coisa é paliativo, porque ela vai ficar amarelada com ou sem, né? Esse tipo de condição. Isso vai afetar a produção? Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Por que isso? Lembra, como eu já falei uma vez num vídeo, que pitaia é uma planta que é um cacto, sim, só que vocês sabem muito bem que se você não colocar ela escorada em algum lugar para que ela se prenda para crescer, ela não tem o seu desenvolvimento. Então, o que acontece? No meio da natureza, aonde ela iria se escorar? No tronco de árvores. Ou seja, a pitaia evoluiu ficando na sombra de árvore. E aí ela cresce até atingir a copa, recebe um pouquinho de radiação solar, tá? Tem uma produção, mas bem pouca, 3, 4 frutos no máximo. E olha lá, e aí pronto, já completou o ciclo. Quando a gente tira a pitaia da sombrinha, num lugar fresquinho, gostosinho, sem essa radiação forte em cima dela, ela vai para o sol, ela recebe essa radiação, fica amarelada, aí vai falar que eu sempre digo, vou morrer, solta botão floral porque ela acha que vai morrer. Então, um pé de pitaia com o seu ápice de produção consegue produzir 12 frutos, tá? 12 frutos. E nesse meio acaba tendo essa alta produtividade por estar no sol. Nessa chuva que deu esse ano, nesse segundo semestre de 2022, que deixou o solo mais do que encharcado, meu Deus do céu, essa semana eu quase atolei aqui no Mato Grosso do Sul, só para vocês terem ideia. A estrada tava feia mesmo, entendeu? Cheio de barro. Coitadinho o carro. A empresa alugou o carro, ele tem barro até o teto. Ele não é mais branco, ele virou um branco meio creme laranjado.
Então ele mudou até de cor. E aí o que acontece? Essa pitaia, nessa condição de chuva em grande quantidade, mesmo o solo encharcado, você vê poça no chão do lado da pitaia e ela tá ali. Então assim, ela mostrou ser uma planta com uma boa resistência à umidade, tá? Então, ao contrário do que se pensava, ela consegue e tolera essa umidade, por incrível que pareça. A única coisa que ela tem uma exigência muito maior é de matéria orgânica e nutriente. Então, matéria orgânica, a comidinha básica de pitaia é esterco, acabou. Pega ali o esterco curtido e joga ali uns 2 quilos. Tem agricultor que atrasou o esterco, já joga uns 5 quilos para poder complementar a nutrição e vamos que vamos. E um ponto que eu levo em consideração também para essa tolerância de solo encharcado é que, lembra que eu falei que a pitaia só tem raiz nos primeiros 10 centímetros de profundidade? Então, esses 10 centímetros de profundidade é onde você tem a maior porção de raiz abaixo do solo. Então, se eu tenho essa profundidade aqui de 10 centímetros, é onde eu tenho o quê? O maior volume de raiz. Dessa forma, como ela tem maior volume de raiz, bem próximo da superfície do solo e não tão fundo, eu acredito que nesse perfil bem raso é onde consegue drenar razoavelmente bem, né, entre aspas, bem a água da chuva que cai em excesso, tá? Então é por isso que eu agora, depois de ver isso, eu me surpreendi demais. Basta um pouquinho de calor, um mormaço, mesmo nublado, ela vai bem, porque ela é de lugar sombreado, então ela não liga para nublado, porque lembra que eu sempre falo, dias nublados tem menos radiação solar direto na planta. Para hortaliças e a grande maioria de frutíferas, isso já não é bom. Essa condição acaba se tornando um efeito que você diminui a fotossíntese, que é um tipo de processo metabólico, né, que faz com que haja a formação de açúcares, tá? Então, assim, de onde que vem açúcar das frutas? Vem do sol e do ar. Vamos ser bem resumindo. A luz do sol entra dentro da planta, o ar tem o dióxido de carbono, que é o carbono, e é dali que ele vai formar e transformar em açúcar. Eu não vou entrar em mérito, tá? Mais para frente, eu vou ver se eu falo com vocês melhor sobre fotossíntese e explico o que é. Por isso que eu sempre friso, dias nublado para hortaliça não é legal, para folhas, enfim, para a grande maioria das nossas culturas não é tão legal assim. Mas no caso da pitaia, que veio lá atrás da sombra, é um prato cheio, tá? Então, alta intensidade de chuva, mesmo com baixa temperatura, mesmo com nublado, ela conseguiu brotar e se desenvolver só o fato de ter nutriente no chão, tá? Se você tem nutriente no chão, você já conseguiu fazer com que ela não atrase a sua produção. Então, ela é uma das poucas culturas que nesse clima muito doido que está acontecendo, acabou fazendo com que ela continuasse a crescer, tá? Outra cultura que aconteceu isso, esse é um bônus, né, para quem está assistindo essa live, é a mandioca. Gente, o que eu já vi pessoas reclamando que a rama derrete, acaba apodrecendo dentro do chão após o plantio, antes da formação de raízes, é incrível, tá? E realmente isso acontece. A rama da mandioca com excesso de água acaba sendo apodrecendo e por causa do solo encharcado. Só que numa condição de chuva que estava acontecendo, tanto aqui quanto lá em São Paulo, eu não vi isso acontecendo. Então, assim, o que eu percebo? Houve uma distribuição
mais longa de chuva e aquelas pancadas de verão, que é aquele alto volume gigantesco, acabou não acontecendo tão forte assim. Em pontos isolados isso aconteceu, não estou falando que não houve, mas uma chuva contínua fez com que houvesse possibilidade de drenar essa água, tá? A mandioca não sentiu o efeito da quantidade de água no solo de forma prolongada e conseguiu se desenvolver linda e maravilhosa. Tá certo que eu estou falando daquela área que foi plantada até setembro, tá? Então, todo mundo que eu trabalho na assistência com cultivo de mandioca, eles plantam as ramas até setembro, né? No período de quê? Na minguante, na lua minguante. Ah, isso é folclore, Érica. Não é, não. É conhecimento científico do produtor do campo. E eles, de tanto observar as luas, décadas por décadas, eles desenvolveram um método científico comprovado que quando você planta a rama da mandioca ali no chão, na lua minguante, ela tem maior condição de enraizar, tá? Isso tem a ver com a gravidade, não é folclore, é a gravidade que a lua tem, influencia tudo que acontece no nosso planeta. E essa condição de minguante é o que os antigos conseguem ter maior produção de raiz. E se referindo à mandioca, temos que ter raiz para poder vender. Isso é fato, tá? Então, a pitaia e a mandioca, nessa condição de chuva, está se desenvolvendo muito bem. Tanto lá em São Paulo quanto aqui no Mato Grosso do Sul, está dessa forma. Agora, o solo começou a secar, mas já tem previsão de chover aqui no Mato Grosso do Sul já amanhã ou segunda-feira. Então, já vai vir mais chuva ainda aí, por aí chegando, mas já se percebe que a chuva já deu uma esticada, porém tá vindo com tempestade de verão bem típico de clima quente, tá? Então é bem interessante essas coisas que eu tô falando para vocês, porque são coisas que eu observei, eu fiquei surpresa, tá? Vindo aqui no Mato Grosso do Sul e tanto lá em São Paulo, a mandioca indo muito bem, né? E o frio prolongado também acabou não afetando tanto essas duas culturas. Ela teve um bom desempenho de germinação. Se eu tenho uma germinação das ramas, eu consequentemente vou ter plantas viáveis e lá na frente eu vou ter produtividade. Mesmo que seja uma rama de 6 meses como de 1 ano. Já no caso da pitaia, com essa condição de um pouco de clima um pouco mais ameno, né? Ela conseguiu vegetar. A pitaia, ela está vegetando, está brotando, está crescendo, tá? Com o sol daqui para frente, ela vai ter a indução para formar botão e consequentemente fruto. Por quê? Tá caindo um sol ardido em cima das bichinhas agora que vocês não têm noção. Eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, tá com sol desde o começo do mês de novembro. Choveu também algumas boas pancadas. Essa semana, no início dessa semana que eu cheguei, teve uma boa chuva. Nesse final de semana já vai começar outra e assim por diante. Então, esses períodos assim de uma semana de intervalo de uma chuva para outra é muito bom, porque daí consegue dar um desempenho de desenvolvimento para as plantas. E no caso de hortaliças, como vocês sabem, eu também trabalho bastante com hortaliças, o sol é o combustível do crescimento. É maravilhoso essa citação, né? Outra coisa que a condição de chuva acabou trazendo é a diminuição de insetos. Quando há essas pancadas de chuvas aqui no Mato Grosso do Sul e lá em São Paulo, você tem uma queda drástica da população de inseto, porque elas não conseguem infestar muito a horta. Elas começam a sair novamente quando para de chover e a temperatura aumenta um tiquinho.
esse tiquinho que aumenta já começa a pipocar. E aí, essa parte do granizo aqui, realmente, a parte do granizo, infelizmente, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Condições climatológicas, o ser humano não consegue ter tanto controle. A gente não consegue agasalhar as plantas no frio e colocar um ar-condicionado no calor. E o custo também disso tudo é muito caro. Fazer uma estufa, tá? Fazer uma casa de vegetação com clima controlado, temperatura, umidade do ar, isso seria uma maravilha, tá? Só que como isso tudo é fora da nossa realidade, a gente tem que rezar, pedir para o Papai do Céu não deixar cair granizo, é o que nós podemos. Ou se não, se vocês tiverem a condição de fazer o caso da pitaia, que eu falei, que quebra o sol usando o sombrite, porque eles acham que vai morrer, né? Essa é uma condição que faz ela frutificar em sol com temperatura elevada e radiação intensa. É uma forma de evitar o prejuízo, tá bom? É uma forma. Acaba tendo custo, porque você não pode fazer uma cobertura para granizo de qualquer jeito. Tem que ser que nem telhado de 2 águas, para onde possa escorrer o granizo e não causar peso também naquela estrutura e vir tudo abaixo. Então, são coisas que teriam que fazer assim em linhas, ou pelo menos pega assim 2, 3 linhas de plantio, faz esse tipo de cobertura de 2 águas e aí para poder fazer com que o gelo ele escorra para as laterais, né? Tendo essa condição que eu falei, voltando para a pitaia, que era condição de nublado e muita água, temperatura amena, ela explodiu o crescimento. E agora com a vinda do sol, ela começou a amarelar. E quando amarela, o que vem logo depois? Botão. Botão e com... Ai, desculpa, gente, deu uma cortada. Aí vem botão e logo em seguida vem os frutos, tá? Dessa forma, é onde vai sair a produção. Por isso que no caso da pitaia, a sua safra é no verão, porque é onde ela vai receber uma carga muito grande de calor, tá? Chuva também, que é uma condição muito boa, e aí ela vai sair o botão e frutificar, tá? E aí, no caso, no plantio, né, como teve uma pessoa aqui falando, em relação aos plantios de pitaia, é feito pela haste, tá? Aquela haste mesmo. Só que uma coisa, gente, não pegue a haste que vocês fazem poda da pitaia. Pega a haste que produziu no ano. Então, você terminou a safra e você quer ampliar o seu pomar, aquela haste que emitiu o botão e formou o fruto é o que você vai utilizar para ampliar o seu pomar. Quando você usa uma haste que atingiu sua maturidade reprodutiva, ela vai brotar com maior rapidez quando você colocar no chão, rico em matéria orgânica, entre aspas, esterco. Aí ela vai conseguir brotar e isso já vai começar a crescer. Então você reduz o seu tempo de espera. Agora, você pode aproveitar. Ah, Érica, eu tenho dó, eu não quero descartar essas hastes aí, elas estão tão bonitas e saudáveis. Tudo bem, você pode plantar, só que infelizmente você vai ter que ter consciência que vai precisar esperar um pouco mais de tempo para ela começar a brotar e crescer, tá? E somente quando a pitaia chega no topo do tutor aqui é que ela vai começar a soltar o botão, tá? Porque é onde ela vai ficar dessa forma, vai receber o sol direto ali, a radiação, e isso vai causar a indução floral, né? E produção. Então, esses pontos que eu quis tratar para vocês, que como eu já falei em relação ao clima no outro vídeo, que tá bem sério, a pitaia e a mandioca tá conseguindo se desenvolver, tá? O desenvolvimento da mandioca está me surpreendendo, a pitaia também, os agricultores estão felizes da vida. Agora ela vai começar a amarelar, então quem está me assistindo tem pomar de pitaia,
estava toda linda, maravilhosa, brotando, crescendo, etc, etc, ela vai começar a amarelar porque a radiação do sol começou a vir forte, tá? Mesmo que as noites fiquem frescas, ela continua a crescer, porque isso é uma condição dela, ok? No caso da mandioca, é a mesma coisa, elas estão crescendo muito bem. Fiz até algumas avaliações de retirar algumas plantas do chão para poder olhar e ver como que está a situação dela em relação ao desenvolvimento. Não está tendo podridão das ramas, não se observa muitas vezes raízes que não está conseguindo se desenvolver. A única coisa que está acontecendo, tá, gente, no caso da mandioca, para aproveitar, devido a esses fatores climáticos, tem alguns insetos, principalmente o cupim, que acaba ficando alvoroçados, tá? Então, tomem cuidado em relação ao cupim. Como a mandioca ela gosta de um solo mais ácido, o cupim também gosta de um solo um pouco mais ácido. Se tem essa condição, ela pode sim atacar as ramas, porque ele precisa de matéria orgânica. O cupim, ele sobrevive de matéria orgânica, tá bom? Então, como você vai conseguir minimizar, diminuir a população de cupim na sua roça? Polvilha, né? Na linha de plantio que você jogou as suas ramas, logo depois que você tampou, né, enterrou, plantou as ramas, polvilha cal virgem, tá? O cal virgem, ele não necessariamente vai mexer, vai alterar o pH do solo, mas com a presença do cal virgem, no caso, o cálcio, ele vai repelir o cupim. Então, ele não vai lá à procura dessa matéria orgânica que está polvilhada com cal virgem. E assim, com a chuva, o cal ela vai descer no solo, ele vai infiltrar, e nessas condições o que vocês vão fazer? Simplesmente vocês vão pegar, tá? Polvilha, deixa assim, se tiver uma previsão de chuva, você vai lá e planta. Tem pessoas que usam a irrigação na mandioca, isso eu já vi. Pessoas que já vivem disso, então ele já tem um sistema de irrigação. Então vocês vão lá e polvilha e abrem o sistema de irrigação, tá? Ou se não, quem não tem o sistema de irrigação pode pode polvilhar, e se tiver previsão de chuva, você pode aproveitar esse gancho aí e já jogar. Então, né, vocês conseguem estar controlando. Então, gente, hoje em dia, graças a Deus, já mudou o clima, tá? Tanto essas duas culturas como as demais começaram a dar aquela reavivada. Só que uma coisa que eu observei no campo, já saindo fora do quesito pitaia e mandioca, é que assim, tem muito produtor assustado. Vai, Érica do céu, pelo amor de Deus, a minha planta não se desenvolveu, ela não produziu folha, ela não cresceu, ela não ganhou massa verde. Quando existe essa condição de frio, baixa temperatura, tá? Não assim baixa temperatura de a gente ficar encapotada da cabeça aos pés, como acontece no inverno, mas baixa temperatura de noite que refresca bastante e que obriga a gente a sair com um agasalhozinho um pouco mais leve. Para as plantas, isso já não é muito interessante, tá? Por que isso? Porque aí ela vai diminuir um pouco o metabolismo, porque o catalisador ótimo das plantas crescer é agora, calor, que nem hoje, é que vocês não estão lá fora, agora escureceu também, tá um calor que é razoável, tá? Tem sol, tem um sol para cada um, e se pedir um de reserva, pode pedir até ter dois. Hoje o dia foi brabo, deu uma ventania, né? Tanto é que de manhã eu tava sem internet aqui, então deve ter dado algum pipoco aí nas torres,
mas agora tá mais ou menos, não sei se tá travando ou não, mas enfim. E aí, o que acontece? Agora começou a retomar o calor nesse mês de novembro. Então, esse mês de novembro, na primeira quinzena, já fez o calor, né? Reduziu o período de chuva, só que as plantas que não cresceram por causa do frio e do dia nublado, lembra-se, no caso de hortaliças, aqui que tem bastante produtor na região, no dia nublado, ele para de crescer, porque essas plantas, hortaliças e frutíferas de folha, né? Não vamos falar ali no caso da pitaia, que é um cacto. As folhas, elas precisam receber radiação solar para poder fazer o seu alimento e crescer, tá? Então, através da fotossíntese. Quando você tem um dia nublado, é como se você colocasse uma lona transparente, mas bem suja, aquelas bem opacas mesmo, né? Não essas lonas utilizadas em estufa, mas lonas que realmente acaba bloqueando o sol. Esse bloqueio do sol, a fotossíntese diminui muito, muito mesmo, tá? E aí isso afeta na formação de folhas, no crescimento de folhas. Então tem um monte de gente que fala, Érica do céu, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma coisa dessa, um monte de produtor essa semana preocupadíssimos, preocupadíssimos. Porque o que acontece? Não tem folha, as plantas ficam mirradinho, a cultura que estava produzindo, parece que eu chego ali, falei, meu Deus do céu, teve uma roça de pimentão que eu fui, ela chegou numa altura, conseguiu ali estar, tem mais ou menos, conseguiu chegar até o terceiro mês de idade, e já parece pimentão velho de fim de safra. Isso é assustador. Porque o que aconteceu? Acabou mexendo no metabolismo e fez com que elas ficassem travadas. E esse travamento é muito ruim, porque dessa forma ela não cresce. E os dias nublados com grande quantidade de chuva, no caso do pimentão e qualquer outra hortaliça, ela segura o crescimento. Então ela fica toda contida ali, ela não cresce mais, não ganha altura e já finaliza a sua produção, como se tivesse já feito o seu papel ali. E a gente percebe que está no final de colheita de uma cultura quando ela começa a dar frutos sem padrão de mercado. E é o que está acontecendo. É assustador. Tá? Tem algumas roças que sentiram mais, outras que sentiram menos, mas realmente aconteceu isso. E um outro ponto também que eu andei observando, teve uma roça que foi feito o plantio, né? E mesmo tendo vindo mudas de viveiro, uma das coisas que vocês têm que prestar muita atenção, que eu vi muito isso agora, tá? Como as pessoas estão descapitalizadas e a chuva estava muito grande, tinha muito produtor que preferiu esperar um tempinho para poder diminuir o volume de chuva e essa intensidade em dias corridos, e não plantou, e muitas vezes preferiu retardar o plantio. E aí o que aconteceu lá no viveiro? As mudas ficaram mais tempo. Então eu vi várias várias culturas de hortaliças que foram plantadas mesmo há 3, 4 meses atrás, porque veio frio. Aí as pessoas meio que para de plantar, dá uma segurada, porque o inverno acaba sendo muito com temperatura muito baixa e o metabolismo da planta diminui. E isso faz com que eles esperam ter um pequeno aumento na temperatura para começar a plantar de novo. Só que esse ano não aconteceu isso foi prolongado.
E os viveiros fizeram mudas. E aí uma coisa que eu constatei é que às vezes eles deixaram as mudas tanto tempo ali esperando ser vendida, etc. E o frio dá aquela seguradinha, então a plantinha pequenininha, então você olha assim, não cresceu, então ela tá bem. Só que quando você puxa, as raízes começam a crescer circularmente porque não tem espaço, né? Então aí começa a crescer por falta de espaço, vira como se fosse um novelo de lã, tá? Fica toda amarrada ali, vira esse novelo de lã. E aí quando você coloca no sol, ela não consegue se expandir, crescer, pegar toda a área lateral e chegar em profundidade, porque ela tá toda enroscada assim, enosada. E arrancando as plantas que teve essa característica de folha pequena, você via assim praticamente o caule sem folha, se puxando, a condição de solo é todo enovelado. Ou seja, aquela raiz, o peão, a raiz pivotante que o povo fala, não se formou. E dessa forma, o que aconteceu? Ele não se desenvolveu, não conseguiu chegar e explorar, porque a formação radicular é muito importante. Eu tenho que fazer com que a raiz tenha condição de explorar todo o volume de solo. E se a raiz está toda enosada, não acontece isso. Aí chega um momento que a planta cresce, começa a produzir, aí quando começa a produzir é onde sente. Aí fica aparecendo, eu acho que é nematóide, não tinha nematóide. É doença e podridão, não tinha podridão. É cupim, não tinha cupim. Alguma coisa afetando ali a raiz, não é? Puxa, não tem peão. Então tome cuidado. For comprar muda, na hora de você pegar a mudinha, olha assim o torrão, não pode estar branquinho de raiz, porque significa que é muda velha. Muda velha vai ficar enrolando a raiz, e quando você põe no chão ela não consegue abrir porque fica toda amarradinha ali, tá? Então tomem cuidado com isso, por favor, tá bom? Tome muito cuidado porque isso aconteceu, eu vi várias vezes, tá? E ainda juntando mais essa condição de raiz que não se desenvolve e o clima, aí acaba afetando. E infelizmente tem muitas plantas que não cresceram mesmo. Elas já começaram aqui de pequenininho a sair flor e frutinho, sem ter porte o suficiente. Então isso é muito ruim, tá? Infelizmente acaba acontecendo. A única coisa que nós podemos fazer, eu como consultora e vocês que estão aí no campo, ofereça comida de qualidade, compostagem, esterco. Não se esqueça que horta é horta, tá? Não é porque não é uma horta de canteiro de alface que você enche de esterco, mas horta é horta. E sendo horta, você precisa dar comida, tá? E a comida que a horta gosta é compostagem e esterco. Um pé de quiabo é horta, uma roça de abóbora é horta. A única coisa que é diferente, tá? Por isso que chamam hortaliças. Não se esqueçam, por favor. Químico pode pôr? Pode pôr. Então, se você tem esterco, evite o formulado com nitrogênio, tá? Compra só potássio, tá? Só o potássio separado. É um pouco mais caro, só que ele rende. Rende e você produz, entendeu? Então, isso é as coisas que eu estou vendo no campo, né? É a realidade do que está por aí, mas vamos tentando lutar. A importância de tudo isso é não desistir de plantar, por favor. Você que está me assistindo e planta, não pare, pelo amor de Deus, porque nós precisamos de frutas e hortaliças mais e mais e mais e mais, tá bom?
Eu agradeço a vocês. Muito obrigada por estar nesse sabadão. Deveríamos estar com um copo de cerveja trincando, porque aqui tá um calor, né? Mas estamos aqui adeptos a escutar e aprender e trocar experiência, certo? Muito obrigada. Aguarde o próximo vídeo. Eu quero que vocês não deixem de curtir a minha página no Instagram, no Facebook, se inscreva no meu canal do YouTube e clica no sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? Aqui no Instagram é Erika Fujita Agro, no Facebook é Erika Fujita Oficial e no meu canal do YouTube é Erika Fujita Oficial também. Tchau, tchau e obrigada. Até mais.